Pessoal, então vamos lá. Vamos orar. Senhor, que privilégio estar na sua casa, te louvar, te adorar, ouvir a tua voz. E nessa noite, continue falando conosco. Nós queremos aquietar o nosso coração, toda preocupação, tudo aquilo que possa roubar a nossa mente, tudo aquilo que possa nos distrair, nós colocamos na cruz do Calvário agora, porque queremos sair daqui melhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero trazer uma palavra pastoral para vocês. O que é uma palavra pastoral? É uma palavra para a igreja. Essa carta aqui, nós sempre usamos esse texto, para falar da Santa Ceia. Toda Santa Ceia que a gente faz, a gente usa esse texto aqui. Mas eu quero começar desde o princípio, aonde Paulo começa a exortar a igreja. Na minha opinião, gente, essa carta aqui é um dos textos mais importantes que tem na Bíblia. Se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de estudar, eu te aconselho depois a ler esse capítulo 11 a partir do 17. Olha como que Paulo vai exortar a igreja, e eu quero também nessa noite aqui ser boca de Deus. A gente vai parte por parte. Olha o que Paulo começa a dizer, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntai-vos, não para melhor, senão para pior. Olha o que Paulo está falando, gente, eu não vou louvar vocês não, porque todas as vezes que vocês se juntam para pior. Ao invés de vocês melhorarem, vocês estão piorando. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Gente, a igreja, ela não é para te piorar, a igreja é para te melhorar. A igreja não é para fazer de você uma pessoa pior, mas é para nos melhorando a cada dia. Eu falo por mim, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu era tímido. Eu tinha complexo, eu era vergonhoso. Se a professora mandasse eu ir na frente da aula para falar alguma coisa, não saía nada. Aí, meu irmão, eu vim para a igreja, Jesus tirou a timidez, Jesus tirou a vergonha, Jesus me capacitou, porque a igreja é para me melhorar e jamais para me piorar. Eu era um esposo ruim, Deus me fez um esposo melhor. Pastor, a igreja deixa a pessoa ruim? Algumas pessoas sim. Você lembra de Geazi? Geazi, ele andou com Eliseu muito tempo. E um dia tinha um homem chamado Naamã, ele era leproso. Naamã saiu de casa com lepra. Foi até Eliseu, Eliseu foi usado para curar ele. Quando Naamã foi embora, Naamã disse assim, quanto é que eu te pago? Aí Eliseu, de jeito nenhum, eu não vou te cobrar nada. Geazi estava ali ouvindo, quando Naamã foi embora, Geazi foi atrás dele. Aqui, o meu patrão mudou de ideia. Mudou por quê? Ele está querendo dinheiro. Mas tem certeza? Tenho, me dá o dinheiro. Geazi pegou o dinheiro, gente, foi para dentro da casa dele e escondeu. Quando ele se aproximou de Eliseu, Eliseu falou, aonde você estava? Não estava por aí. Aí Eliseu falou, mentiroso. Por acaso o meu espírito não foi contigo? Você foi e pegou dinheiro dele. Por causa disso, a lepra de Naamã passará para você. Naamã saiu de casa leproso e voltou curado. Geazi, que andou com Eliseu, saiu de casa curado e voltou leproso. Meu irmão, como é que pode um homem que anda com Eliseu muito tempo e fica leproso?
A igreja, meu irmão, é para te consertar. Se você chegou aqui, você pode chegar na igreja mentiroso, adúltero, pode chegar na igreja do jeito que for, mas aqui na igreja nós temos o remédio que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele limpa, Ele salva, Ele purifica, Ele santifica, Ele transforma o homem. O que não pode é a pessoa reunir, passa ano e volta ano, e ele continua igual. Pode uma coisa dessa? É isso que Paulo está falando. Eu não posso louvar vocês. Todo mundo na igreja, meu irmão, inclusive eu, a gente chega com deficiência no caráter. Todo mundo. Mas quando a gente chega aqui, Jesus vai esfregar nós. Aí você tem que deixar Jesus te esfregar. Por exemplo, quando eu entrei na igreja de pouco, eu trabalhava em alto mar. Eu ficava 14 dias em alto mar e 14 dias na terra. E teve um dia que ia ter congresso de carnaval, e o congresso saiu no período que eu estava embarcado. E eu estava de carro com o meu pastor. Eu falei, pastor, como é que eu vou participar? Ele falou, meu filho, não tem como. Sabe o que eu fiz? Um dentista, meu amigo, peguei um atestado falso com ele. Falei, faz um atestado aí para eu apresentar na firma. Ele botou. E eu voltei de carro com o meu pastor. Falei, pastor, Deus agiu. Eu vou participar do congresso. Falei, pastor, que bênção. Como que Deus agiu? Eu falei, eu pedi o dentista, ele fez um atestado médico e eu vou dar na firma. Na hora que eu falei isso, meu pastor pisou no freio. O carro parou. Ele olhou para trás e falou assim, mentiroso, safado, como é que você faz uma coisa dessa? Você acha que Deus vai abençoar um negócio desse? Você fazendo uma falcatrua dessa? E meu pastor era duro. Meu irmão, aquela palavra foi forte, mas me curou. Foi igual um tapa na cara, mas me curou. E a minha pergunta aqui hoje é, duas perguntas. Quanto tempo tem que você serve a Jesus? A segunda pergunta, você melhorou ou piorou? Pergunta para o irmão, você melhorou ou piorou? Não, pergunta com fé, você melhorou ou piorou? Vamos lá, versículo 18. Porque antes de tudo, olha agora, olha o que Paulo está falando com a igreja, porque antes de tudo, eu estou ouvindo que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês divisões, dissensões. Sabe o que Paulo está falando com a igreja? Gente, a igreja não pode ser dividida. A igreja não pode ter um lado A e lado B. Igreja não pode ter panelinha. Ou melhor, até pode ter panela. Panela não pode ter tampa. Você já viu igreja dividida prosperar? Não prospera, porque o próprio Jesus falou, um reino dividido não subsiste. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Agora pode aplaudir o nome do Senhor. Agora... vamos falar esse versículo, um jeito oposto. Como é ruim, como é desagradável, você está em um lugar aonde não tem união. Meu irmão, você sabe como que o diabo destrói uma igreja? Não é com perseguição. Diabo não para a igreja. Perseguição não para a igreja, polícia não para a igreja, traficante não para a igreja, porque contra as portas da igreja o inferno não prevalece. Só tem uma coisa que para a igreja, é quando a igreja se divide e os irmãos começam a lutar um contra o outro. E Paulo está alertando a igreja, no meio de nós não pode haver divisão. Deixa eu te dar um exemplo. Vem esses homens tudo daqui,
que está na frente. Vem aqui, os homens todos. Pode vir. Aqui da primeira fileira. Vem aqui. Deixa eu te mostrar como que o diabo destrói a igreja. Vocês estão ouvindo atrás aí por causa da chuva? Tá bom? Ó, vamos supor. O Johnny vai ser eu, pastor Wallace. Vem cá vocês para frente. Por causa do cabelinho. Vem cá. Johnny, fica ali atrás. Ó, aqui atrás, vocês vão ficar na frente dele. Na frente dele em linha, isso. O Johnny sou eu. Olha como que o diabo destrói a igreja, ó. Esse aqui é meu líder e louvor, meu líder de homens, líder das mulheres, líder dos obreiros, ó, desculpa, não, líder dos jovens, líder dos obreiros, sei lá, aqui são os líderes. Eu estou lá atrás, ó. Como que o diabo destrói uma igreja? O diabo está em derredor, a Bíblia diz. Se o diabo, por que o diabo quer pegar o pastor? Porque lá em Zacarias diz, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Por que o pastor é o mais visado? Porque toda vez que você fere o pastor, e um pastor ferido, ele fere o povo. Um pastor ferido, ele não tem ânimo. Aí como que o diabo faz? Tá bom? Pode ir? Olha como que o diabo faz para pegar o pastor, ó. Olha para mim, ó. Olha o diabo, ó. O diabo faz isso aqui, ó. Ó. Eu entro aqui? Não entro. Fecha a mão assim. Ó. Quando todos os ministérios estão protegidos, não tem lugar para o diabo entrar. Ó, o diabo pode tentar, mas o diabo não vai. Agora, se tiver uma brecha, solta. Se tiver uma brecha, por exemplo, 2 ministérios. Pastor Wallace não vale nada. A igreja é ruim. A igreja perdeu o amor. A igreja não é mais a mesma. Vai falando. Está deixando uma brecha, o diabo entra, arrebenta e quem perde somos nós. Mas aqui nessa igreja não tem lugar para divisão não, porque todos nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Obrigado, pode aplaudir o nome do Senhor. Bate na mão do irmão assim, ó, fala, tamo junto. Ó. Versículo 19, ou melhor, o 18 mesmo, 18. Porque antes de tudo, eu ouço, olha o que Paulo está dizendo, ó. Eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões. Mas ele diz aqui, ó, em parte eu creio. Ele está dizendo assim, eu estou ouvindo muita coisa, mas eu não acredito em tudo não. Sabe por quê? Toda igreja tem conversinha. Tem ou não tem? Toda igreja tem aquele irmão ou irmã que tem o dom de línguas. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu ouço, mas eu não creio em tudo. Em parte. Sabe por que tem gente que esfria na fé? Porque fica ouvindo conversa fiada. Sabe por que tem gente que não vence na fé? Porque fica dando ouvido para tudo. Tem pessoas, irmãos, que me desculpe a expressão, elas parecem curva de rio. Você já viu curva de rio? Aqui em Patrocínio não tem rio. A minha cidade tem o rio Carangola. A Flávia morava na beirada do rio. Quando dava enchente, a água quase entrava na casa dela. O rio, ele tem curva. Na beirada do rio, para tudo. Tampa de vaso, botina velha, camisa rasgada, galho. Toda curva de rio só para tranqueira. E tem gente que parece curva de rio. Tudo que é ruim chega nele. Meu irmão, tem gente na igreja que fica sabendo de tudo. Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu te pergunto, por que tudo chega até você? Sabe por quê? Porque você não está cortando.
Passa a cortar que não vai chegar mais fofoca até você. Sabe qual que é o ruim da fofoca? É porque aquela pessoa que fofocou, ela sai bem, mas quem escutou, sai mal. Então para de ouvir. Coloca uma peneira no teu ouvido. Meu irmão, se eu for ouvir tudo aqui na igreja, eu fico louco. Todo dia tem alguém, pastor, fulano falou. Pastor, fulano falou. Meu irmão, me conta depois, me conta depois. Tem hora que eu não quero nem escutar. Porque palavras têm poder. Ao invés de escutar fofoca, eu prefiro abrir essa palavra e escutar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Versículo 19. Paulo está exortando a igreja, e até importa que haja entre vós heresias. Essa palavra heresias aqui no grego é dissensões, crises, problemas. Olha o que Paulo diz, é até bom que haja problema. Sabe por quê? As lutas, para que a gente saiba quem são os sinceros, para que os sinceros se manifestem. Tem hora, meu irmão, que como pastor, a gente não gosta muito de ter problema na igreja não, mas tem hora que o problema chega, é uma bênção. Sabe por quê? É no problema que você sabe quem é quem, é no problema que você sabe quem está com você, é no problema que você sabe quem são os fiéis. Eu já tive muita gente aqui, pastor, estou contigo, pastor, estamos juntos, pastor, é nós. É nós? Na primeira luta, camarada vai embora com tudo. Porque pastor, irmãos, olha para mim. Nós pastores, nós somos bons até o momento que a gente faz aquilo que vocês querem. Enquanto o pastor está fazendo aquilo que a pessoa quer, é Deus no céu e o pastor na terra. Deixa o pastor pisar na bola uma vez. Deixa o pastor fazer uma coisa que você não quer uma vez. O pastor vai do céu ao inferno com 1 minuto. Mas como Paulo disse também, o que me importa não é agradar homens, o que importa é agradar a Deus. Tá? As lutas, para que servem as lutas na tua vida? Para você saber quem são seus amigos de verdade. Porque quando você está com dinheiro, quando você está empregado, o que não faltam são pessoas. Mas quando você fica desempregado, ninguém vai lá. Pastor, quem que eu devo honrar? Escute isso aqui. Se o seu pneu do carro fura de madrugada, vamos supor que você está indo para Uberlândia, pneu do seu carro furou de madrugada, para quem que você liga? Pensa aí. Para quem que você ia ligar, o Jefferson? Você não está escutando não? Para quem que você ia ligar se o seu pneu fura? Para mim? Tuxo, se o seu pneu do carro fura de madrugada, para quem que você liga? Para o seu pai. Fabiano, se o seu pneu do carro fura à noite, para quem que você liga? Seu irmão. Perguntar para uma mulher agora. Lili, se o seu pneu do carro fura à noite, para quem que você liga? Não entendi. Para o Henrique. Essa pessoa que você liga para ela de madrugada, olha para mim. Honra essa pessoa o resto da vida. Porque é pessoa que você sabe que pode contar. Porque a gente só liga à noite para alguém que você sabe que é de confiança e é seu amigo de verdade. Então, Jefinho, já que você ia ligar para mim, pode pagar um açaí para mim toda noite. Vamos lá. Versículo 20. Essa chuva está atrapalhando, não está? O pessoal está escutando bem atrás aí? Você aumenta lá, Gleidson? E agora? Tá bom? Deu para ouvir bem? A chuva abafa o som, até para mim aqui no retorno. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar,
não é para comer a ceia do Senhor. Pode ir. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? Não vou louvar vocês nisso eu não vos louvo. Só isso aqui. Outra coisa que Paulo estava chamando a atenção do povo era a Santa Ceia. E eles faziam aquela mesa bonita de comida, igual a gente faz aqui o café da manhã. Sabe o que estava acontecendo? Um grupo chegava primeiro, comia primeiro e deixava outro grupo sem. Aquilo que era para ser comunhão estava se tornando desprezo. Aí sabe o que Paulo chama a atenção deles? Vocês são mal educados. Vocês não sabem servir. Paulo está falando isso para a igreja. Como que a gente se aplica hoje aqui? Nós que estamos na igreja aqui, a gente não pode ser egoísta, irmãos. Chegou um visitante, ceda o lugar para ele. Chegou alguém de fora, sirva a ele. Aqui só tem gente de casa hoje. Chegou um visitante, vai até ele. Ô José, como é que você está? Que bom que você veio aqui, José. José, aqui atrás tem um banheiro. José, aqui atrás tem um bebedouro. Ô Maria, que bom que a senhora veio, Maria. A senhora conhece o nosso pastor? Vão lá que eu vou te apresentar ele. Sabe como se chama isso? Educação. Sabe o que é que faz uma pessoa ficar em uma igreja? Não é a pregação, não é o louvor. A pessoa fica em uma igreja pelo ambiente que ela vê aqui dentro. Eu já fui pregar a igreja, aonde eu entrei e saí, ninguém me deu Pai do Senhor. Participei do culto, ouvi a palavra, fui embora e não veio ninguém apertar minha mão. Se eu fosse membro, você acha que eu iria para lá? Nunca. Sabe o que nós estamos precisando? Cuidar melhor uns dos outros. Sabe por que a pessoa sai da igreja às vezes? Porque espera tudo de mim ou dos líderes. Se você viu que alguém sumiu, liga para ele. Ô fulano, estou sentindo a sua falta na igreja. Ah, mas eu estou magoada com o pastor. Ah, mas por quê? Vamos conversar aqui. Aí depois me passa, pastor, a fulana saiu da igreja porque está triste com o senhor. Mas a maioria não faz isso. A pessoa está brava com o pastor, aí que mete a ripa mesmo. Meu filho, você está jogando no time do diabo e não está vendo. Porque o nosso papel não é tirar a pessoa da igreja. O nosso papel é trazer as pessoas para a igreja. Paulo está falando isso com a igreja. Vocês estão atrapalhando um ao outro. Outra coisa que Paulo está falando aqui. Vocês estão com fome? Comem em casa. Sabe o que Paulo está dizendo? O culto não começa na igreja. O culto começa em casa. Uma vez eu perguntei aqui, o Zé Pratos não vale falar porque eu sei que ele já sabe. Que o Zé Pratos está aqui? Tá, né? Que hora que começa o culto aqui na nossa igreja? 19h30, né? Não. O culto começa na hora que você acorda. Você já levantou? Seu Deus, hoje Deus vai dar vitória. Aí você ora, você lê a Bíblia. Porque, querido, se você passa o dia inteiro xingando,
o dia inteiro com o coração fechado. Não queira vir para a igreja esperar que Deus vai te acender, não, porque Deus não acende ninguém. Nós que não podemos deixar apagar o espírito. O culto começa em casa. Quando você entra por essas portas, você já tem que estar com o coração pronto para adorar a Deus. E Paulo está metendo a ripa na igreja por causa disso. Quer ver? Tem mais aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês estão envergonhando. Você sabia que tem crente que envergonha a igreja? Envergonha por quê? Compra e não paga. Envergonha por quê? Não dá bom testemunho. Envergonha por quê? Prega com a boca, mas não prega com a vida. Não pode, querido. Fala para o irmão, não pode trazer vergonha para a igreja, não. Você está colocando esse adesivo no carro aí, ó. Igreja Batista Ágape. O que você está dizendo? Eu sirvo a Deus lá na Igreja Batista Ágape. Se você não dá testemunho, você está envergonhando. Então nós não podemos, meu irmão, fazer nada para envergonhar o Evangelho, porque as pessoas olham para nós querendo ver Cristo. Versículo 23. Agora sim, a gente usa isso aqui para ceia, ó. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Só isso aqui. Paulo está entregando algo que ele recebeu do Senhor. Porque você só pode dar aquilo que você recebe. Aí deixa eu falar para os pregadores aqui, para os ministros. Como que você quer dar algo, se você não está recebendo de Deus? Você recebe de quem? Da internet? Você recebe de quem? Tem que receber de quem? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa preparando o teu sermão? Quanto tempo você passa se consagrando? Quando eu andava de helicóptero, a aeromoça falava assim, ó, em caso de acidente, se o avião tocar na água, se o helicóptero tocar na água, vai cair 2 máscaras. E por favor, coloque rapidamente no rosto uma máscara de oxigênio. Mas ela falava assim, mas de forma alguma queira colocar no outro, sem antes colocar em você. Por quê? Se você não se salvar primeiro, não pode salvar o outro. E tem muita gente na igreja, meu irmão, que quer salvar o outro, sem antes salvar ele. Tem muita gente que quer pregar para o outro um evangelho que nem ele está vivendo. Você chega para o seu vizinho, vão para a igreja, Jesus mudou a minha vida. E aí você mostra para ele que você não é nada disso. Sabe o que é que um novo convertido me disse aqui? Não tem um mês? Pastor, o fulano é obreiro aqui? Falei, é. Por que ele só vem no culto domingo à noite? Sabe o que eu fiz? Falei, vai chover hoje, não vai? Mudei o assunto. Sabe por quê? Os visitantes estão de olho em nós. Você não pode querer dar para o outro uma coisa que você não recebeu de Deus. E o que que Paulo recebeu de Deus? Ó, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, preste atenção agora, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode ir. Semelhantemente,
depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Sabe o que é que Paulo estava ensinando para a igreja? E já estou partindo para a conclusão aqui. Paulo está lembrando. Você lembra quando Jesus morreu? Na noite em que ele foi traído? O que é que Jesus fez na noite em que ele foi traído? Primeiro, ele chamou todos os seus discípulos. Inclusive Judas queria traí-lo. Pegou uma toalha, lavou os pés de cada um deles. Depois ele ministrou a ceia. E antes de ir para a cruz, diz a Bíblia que ele cantou um hino. E por último, mesmo sabendo que ia morrer, pegou o pão e deu graças. Sabe o que Paulo estava lembrando à igreja? E eu quero te lembrar aqui. Jesus foi traído. E quem de nós aqui nunca foi? Jesus foi traído por um deles. E quem de nós nunca foi traído aqui na igreja? Quem de nós aqui nunca foi decepcionado na igreja? Quem de nós aqui nunca ajudou alguém e depois tomou uma paulada dele? Mas Paulo estava lembrando, gente, na igreja aqui, nós vamos ferir uns aos outros, mas pelo amor de Deus, quando você for ferido, for traído, lembra de Jesus, que ele lavou os pés daquele que o traiu, que Jesus deu a ceia para quem o traiu, e que Jesus, mesmo sendo traído, deu graças a Deus, e ainda cantou um hino. Trazendo para os dias de hoje, olha para mim, vem aqui o tecladista também, olha para mim. Quer dizer que você está parando o teu ministério porque alguém te traiu? Quer dizer que você está saindo da igreja porque alguém te traiu? É isso que Jesus ensinou? Você vai sair de patrocínio porque alguém te feriu? De patrocínio você não sai, mas da igreja você sai. Meu irmão, se eu fosse parar de ajudar os outros por causa de traição, eu não ajudava ninguém. Se eu fosse parar de ser pastor porque pessoas me decepcionaram, eu não seria pastor mais. Meu irmão, tem pessoas aqui, ó, assentadas, que me metem a ripa. Eu faço de bobo. Eu trato bem. Eu cumprimento. Converso. Dou paz do Senhor. Diante de Deus não tem mágoa não. Porque eu aprendi com Jesus. Agora tem gente que o irmão está, vamos supor, que faz uma crítica, ele fecha a cara. Não cumprimenta mais. Menino. Criança na fé. Porque a minha atitude com os outros não depende daquilo que ele é comigo. Eu não sou obrigado a ficar cheirando quem me trata mal, mas trazer mágoa no coração, isso eu não carrego. E se depender de mim, vou lavar teus pés. Se depender de mim, vou te ministrar ceia. Se depender de mim, vou te servir até o último dia. Porque eu nasci para ajudar. Eu nasci, meu irmão, para ser bênção. Eu não vou parar meu ministério por causa de pedrada. Você já viu algum tricolor? Desculpa, você já viu algum galo? Algum torcedor do Galo virar cruzeirense? Você já viu algum cruzeirense virar galo? Você já viu? Hã? Você já viu algum palmeirense virar corintiano? Você já viu algum flamenguista, que tem o Pedro ali, virar vascaíno? Você já viu, Pedro? Você não vê. Sabe por quê? O time pode ir para a segunda divisão, mas ele está lá, né? Mas o camarada na igreja, se fizer uma coisinha que ele não gosta, ele vai embora.
Ele é mais fiel a time do que a Deus. O time trai ele, mas ele continua fiel. Mas Deus, que faz tudo por ele, ele abandona Deus. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, olha para mim, deu graças. E ele disse: fazei isto em memória de mim. Eu ia até o final, mas eu não vou não, vou terminar aqui. Sabe o que significa em memória de mim? Vou terminar aqui. Um dia eu fui num velório. O filho estava enterrando o pai. Eu conheci os dois. O pai, meu irmão, era aquele paizão, aquele camarada. E o pai morreu de infarto. E no dia do velório, o caixão estirado lá, o filho debruçado no caixão, chorando. Ele deu um beijo no rosto do pai dele. E ele usou uma frase que eu nunca esqueci. Falou: papai, enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo, eu vou viver de uma maneira que o Senhor vai se orgulhar de mim. Eu quero viver em memória do Senhor. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus morreu. Hoje Ele está entre nós em espírito. Mas a gente tem que viver de tal maneira para Ele dizer: esse é meu filho. Esse é meu filho. Toda vez, meu irmão, que você honra a igreja, você está fazendo em memória de Cristo. Toda vez que você pratica uma boa ação, você está fazendo em memória de Cristo. Porque nós estamos aqui na terra, sabe para quê? É para viver como Jesus viveu. Ninguém aqui é perfeito, inclusive eu. Tenho muitas falhas. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero me corrigindo, me consertando, melhorando, para fazer tudo em memória de Jesus. Você já viu aquela historinha da menininha do vestidinho branco? O pai dela era muçulmano. E o pai dela falou assim: ó, aqui todo mundo serve a Allah. E ela tinha uma tia que era crente. A tia levou ela para a igreja. Aí o pai ficou sabendo e falou: menina, a menina tinha 12 anos. Se você for para o culto com a sua tia de novo, eu te arrebento. Aqui ninguém serve a Jesus não, aqui serve a Allah. Aí a tia dela comprou um vestidinho branco. Isso aqui é para você ir no culto. E a menininha de 12 anos botou aquele vestidinho branco e foi para o culto. O pai dela chegou, meu irmão, viu ela voltando do culto com um vestidinho branco. O pai dela, no momento de ira, começou a bater na menina, chutou a menina, pegou a cabeça dela e bateu no meio-fio. A cabeça dela abriu, começou a sangrar. Aí o pessoal viu aquela cena, foi para cima dela. Quando o pai caiu em si, viu a besteira que fez. Tiraram o vestidinho dela, que estava tudo sujo de sangue. Aí o pai: filha, pelo amor de Deus, me desculpa, filha, eu errei com você, filha, foi mal, mas... Começou a chorar também. E a filha dando os últimos suspiros: não, pai, não tem problema não. Pai, pega meu vestidinho branco lá, pega meu vestidinho branco, que está sujo de sangue. Aí o pai: filha, não morre, pelo amor de Deus, filha, não morre, filha. Pai, pega o vestidinho branco, pai, não... Para quê, filha? Ela falou assim: porque eu estou indo me encontrar com Jesus. E quando eu chegar lá, eu quero mostrar para ele: Jesus, do mesmo jeito que o Senhor deu sangue por mim naquela cruz, eu estou chegando aqui também com meu vestidinho branco marcado de sangue. Sabe qual que é a aplicação? Não importa as lutas que eu enfrento aqui na igreja, não importa os problemas que eu enfrento como cristão, um dia eu quero chegar no céu e falar: Jesus, foi difícil, apanhei, tomei pedrada, mas olha eu aqui, em memória do Senhor. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Dia eu termino esse sermão, mas leia em casa.
A igreja tem que te melhorar. A igreja não pode ser dividida. Não escute tudo que te digam. As lutas acontecem para a gente ver quem são os fiéis. Porque na igreja todo mundo é bonzinho quando tudo está dando certo. Mas é nas provas, irmãos, que você vê quem está contigo de verdade. Se o Senhor está tirando algumas pessoas da tua vida, não reclama não. É muito melhor você ter 2 amigos fiéis do que ter 30 que não quer nada contigo. E lembra de Jesus, quando foi traído, perdoou. Quando foi traído, lavou os pés. E quando você for viver, viva em memória de Jesus. Vamos ficar de pé.